Todos acharam, meus irmãos? Amém. Provérbios 31, nós vamos ler dos versos 25 a 31. O texto fala da mulher virtuosa, como os irmãos podem perceber no título, acima do verso 10, mas o 25 até o 31 já é suficiente para alguns detalhes nessa noite. Então diz assim, a partir do verso 25: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Hoje é um dia especial, é o Dia Internacional da Mulher. Inclusive ontem tivemos excelente programação da nossa SAF aqui, das nossas mulheres, num momento especial, tanto no templo quanto de comunhão ali no salão social, e por longas horas ficamos aqui juntos, O pessoal não queria mais ir embora porque realmente estava muito bom, tanto a companhia quanto também a ministração no coração das mulheres e, enfim, esse encontro aqui. Então, parabéns à nossa SAF pela celebração do dia de hoje, Fizeram um excelente evento no dia de ontem. E o Dia Internacional da Mulher, como ontem ouvimos, nascido há já mais de um século, por movimentos que se deram na Europa, procurando valorizar a mulher, principalmente naquele instante, no mercado de trabalho, devido às condições daquele instante, fizeram com que, ao longo dessa história, até o dia de hoje, as mulheres em vários setores da sociedade fossem adquirindo o valor que realmente merecem. E apesar dos dias de hoje, isso sempre será na humanidade, não vai ser solucionado, acredito, por causa do próprio pecado do ser humano, o sofrimento que lhes é causado, muitas vezes, seja as questões relacionadas como assim nasceu esse dia, ou pelo menos a ideia desse dia, ou a ideia de valorizar a mulher no que concerne ao próprio trabalho em si, e muitas outras ocasiões, ou áreas da sociedade, ou vida familiar, as mulheres sofrem bastante, pelo preconceito e uma série de outras coisas que acabam vindo sobre a sua vida, em decorrência de todo tipo de maldade que pode vir ao coração humano. Mas, graças a Deus, minhas irmãs, vocês nasceram ainda num momento bom, quando as mulheres têm um pouco mais de valor na sociedade, de valor na família, de valor diante do próprio mundo. E não só nessa idade, nesse momento, nessa era, nesse tempo, até também nesse lugar, porque nem todo lugar do mundo é assim. E a gente sabe muito bem disso devido à possibilidade que temos de informações com relação a várias localidades onde a mulher não é assim tratada. Então, graças a Deus e glórias a Deus porque vocês têm tido essa oportunidade. Às vezes não como deveriam, é verdade, mas já tem tido um avanço muito grande. E embora, às vezes, a cultura da Bíblia, até porque lida com vários povos, não tenha tido também essa mesma sorte, quando nós olhamos a ação de Deus, dos escritores, quando olhamos a ação de Jesus, a vida de Jesus, a gente percebe o quanto as mulheres na Bíblia já, naquele tempo, e também na própria cultura, que era uma cultura oriental, as mulheres tinham um grande valor. A prova disso é parte do texto que nós lemos, com relação a essa mulher virtuosa, ou como ela, pelo escritor aqui, sendo mencionada, é tida com grande valor. A mulher é valorizada aqui nesse texto e em muitos outros textos da Escritura. E quebrando paradigmas, quebrando uma série de coisas relacionadas à cultura da época, Jesus valorizou as mulheres, valorizou as crianças, valorizou inclusive todos aqueles que eram rejeitados pela sociedade. Jesus faz isso, Ele aproxima, ele ama, ele dá valor, ele faz isso porque essa é a vontade do Pai Celeste. O Pai Celeste nos criou para sermos valorizados, primeiramente como pessoas, e isso inclui os homens também, claro, as crianças, etc. Mas me refiro às mulheres justamente por causa do dia de hoje, o Dia Internacional da Mulher. Então, primeiramente, parabéns. Deus abençoe todas vocês, desde a mais idosa até a menorzinha da criança, que realmente vocês possam ser cuidadas por Deus
e assim conduzidas por Ele em todo o tempo da sua vida. E assim como Jesus valorizou, como o próprio Deus valoriza as mulheres, que haja essa oportunidade, essa janela, nesse momento da vida de vocês, para que sejam valorizadas pela família de vocês, no trabalho onde vocês atuam e também em qualquer setor da sociedade onde vocês estão inseridas, né? E não digo isso apenas por uma questão, como assim nasceu o dia, né? Questão de direitos trabalhistas, isso é o de menos, mas como diz o texto aqui, né? No verso número 25, por causa da dignidade, para que vocês sejam dignas de tudo aquilo que vocês realizam, tenham o carinho, a retribuição, a valorização necessária e o reconhecimento tão importante, para que vocês possam realmente sentir-se assim apreciadas por Deus, por aqueles que estão à sua volta. Por isso o título da mensagem dessa noite é Mulheres que servem ao Senhor, porque eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente marcas que mulheres que servem ao Senhor possuem na sua vida. Não basta, vou dizer assim, né? Não basta ser mulher, é necessário temer ao Senhor. Por quê? Porque através desse temor sadio, né? Temor é medo mesmo, né? Mas é um medo reverente, não é um medo assustado, infantil, é um medo reverente no entendimento de quem Deus é, né? E as coisas que Ele realmente faz, do seu poder, mas também da sua graça. É quando assim o reconhecemos como Ele é como pessoa, como Ele se revelou na sua grandeza e no seu poder, e passamos a servi-lo, a amá-lo, a estarmos diante dEle em temor, né? Temor é o princípio da sabedoria das Escrituras, porque elas nos levam ao reconhecimento de Deus na nossa vida. Então, que possamos pensar nisso, dentro dessas características simples, conhecidas já nossas, mas que possam trazer ao seu coração justamente aquilo que é necessário para a sua vida, se principalmente, né, ao longo dessa jornada você não tem se sentido assim valorizada, ou até mesmo realmente não tenha sido valorizada como deveria por aqueles que estão próximos a você. A primeira pessoa que escolhi da Escritura para pensarmos nessas marcas é a mulher do fluxo de sangue, está em Marcos, no capítulo de número 5, e eu vou ler do verso 25 até parte do texto, não todo ele, não é a necessidade também, pelo menos por enquanto, para a gente pensar um pouquinho na vida dessa mulher. Marcos capítulo 5 conta a história. Alguns já conhecem muito a história, outros talvez não tenham ouvido falar. Então leio e relato eu um pouco a respeito para a gente extrair alguns princípios dessa história para a nossa vida e principalmente para as mulheres. A cura de uma mulher enferma, diz o título do texto, está em outros evangelhos também, assim aparecendo em todos os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, e diz assim então o verso 25, né? Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. O texto é simples, é um relato histórico, é justamente como aconteceu. Uma mulher já há muito tempo doente, 12 anos diz a história, e ela não tinha mais o que fazer, porque os seus recursos já tinham ido embora, gastando com os médicos da época na tentativa de ser curada do seu fluxo de sangue. Até que um dia ouviu falar sobre Jesus. E Jesus tinha fama de ter curado alguém, de ter feito algum milagre, e ela então teve uma ideia na sua cabeça. Algo que ela tirou de si própria, do seu coração e também da sua fé, dizendo que se ela, na surdina, viesse a tocar as vestes de Jesus, certamente se lhe estancaria o fluxo de sangue e ela ficaria curada. Dado o contexto histórico, né, que já falamos quando usamos esse texto para pregação já em algum momento, a gente sabe que era uma tarefa difícil para uma mulher, porque além da cultura não valorizá-la, como falei, ela estava doente e uma pessoa doente não poderia sair à rua e à multidão. Ela tinha que ficar resguardada na sua casa, principalmente uma mulher com fluxo de sangue. Embora da enfermidade vinha um fluxo, ela não poderia tocar em ninguém. E é por isso que ela tem a ideia de tocar nas vestes de Jesus e não nele próprio. E é por isso também que ela tem uma ideia de fazer isso quietinha, sem que seja vista. A ideia dela é tocar as vestes, ficar curada e sair para sua casa sem que ninguém saiba, sem que ninguém a veja, sem que ninguém tenha ciência daquilo que acontecera. E diz o texto que ela, quando faz isso, segundo a medida do seu coração,
segundo a fé que ela tem na sua alma, imediatamente, de fato, o sangue para de sair e ela sente no seu corpo que está curada. E assim, então, sucede com essa mulher algo especial, maravilhoso, decorrente da sua fé. Uma mulher que sofria há muito tempo, uma mulher que gastou tudo, uma mulher que era condenada ou considerada impura pela lei cerimonial e não podia, inclusive, sair das ruas, nem estar à multidão e nem tocar em absolutamente ninguém. O interessante dessa mulher, embora se você não tenha percebido, mesmo tendo vários anos de fé cristã, é que ela não estava apenas buscando um milagre. Quando nós olhamos o texto nas entrelinhas, nós percebemos que ela está usando a sua fé. Ela está depositando a sua confiança em Cristo. Ela está crendo absolutamente que Jesus pode sim mudar e transformar a sua vida, e é o que acontece no texto. Não há aqui apenas uma cura, mas a transformação da vida de uma mulher, quando realmente esse processo acontece. Não precisamos ler todo o resto do texto, mas diz a história que Jesus sentiu que dele saíra poder quando a mulher é curada. E ele interroga isso àqueles que estão à sua volta. Mas havia uma grande multidão que comprimia Jesus e o apertava, desejosa justamente de tocá-lo, de receber dele alguma graça. E Jesus, mesmo sendo comprimido pela multidão, sabe que alguma coisa aconteceu, porque ele sabe todas as coisas. Os discípulos se espantam e dizem, olha, todo mundo está te apertando, como é que você pergunta se alguém te tocou? Que é a pergunta de Jesus. Quem me tocou? Sendo tocado por todo mundo, né? Quem me tocou? E depois de alguma, talvez, insistência, a mulher se apresenta e ela relata, não traz aqui na escritura, mas diz o texto que ela relata o que aconteceu, provavelmente como ela pensou, como ela planejou, como ela chegou-se a Jesus e como ela tocou na sua veste e como ela sentiu-se imediatamente curada do seu fluxo de sangue. E Jesus diz algo para ela maravilhoso. Jesus sabia o que ela precisava. Jesus tinha ciência que não era apenas uma cura, mas uma mulher cuja fé estava completamente depositada na pessoa de Cristo. E ele diz no final, no verso 34, uma coisa maravilhosa: filha, a tua fé te salvou. E se você olhar esse verso, eu ainda vou ler o restante, você vai perceber que não é salvou da enfermidade, é salvou a sua vida. Salvou a sua alma, porque na metade do verso seguinte é que Jesus fala a respeito da enfermidade e diz assim: vai-te em paz e fica livre do teu mal. A segunda expressão é uma referência à enfermidade. A primeira expressão, ou primeira parte do verso, é uma referência ao coração da mulher. Aquilo que ela já teve de propósito ao longo dessa caminhada, confiar plenamente em Cristo, no Mestre, naquele que ela apenas ouvia falar, naquele cuja fama havia despertado no seu coração para que ela procedesse com fé na sua pessoa, na pessoa de Cristo, e recebesse também, claro, um milagre tão necessário, que certamente a incomodava de forma que a gente não tem ideia, porque era uma cultura totalmente diferente. E ela estava isolada, totalmente dependente e, com certeza, com muitos problemas emocionais no seu coração por causa dessa própria enfermidade física. E eu gosto desse texto de uma forma especial, porque quando eu olho para o início dele e olho para o final dele, na sua escrita, eu percebo uma coisa que me chama bastante a atenção. Quando o autor começa a escrever, quando Marcos fala dela, ele diz: aconteceu que certa mulher, embora não tenhamos o nome dela registrado na Escritura, Jesus agora, ao despedi-la, chama ela de filha. Ela sai de certa mulher, dessa condição, de uma pessoa qualquer sendo descrita pelo autor do Evangelho, para alguém agora agraciada por Cristo. Não somente na saúde física, mas também no seu coração e na sua alma. Quando Jesus a chama de filha. E a fé dela, diz o texto, a salvou, ou seja, ela está agora completamente nas mãos de Jesus. Ela está completamente agora nos braços do Pai Celeste. Ela está totalmente agora atendida, não só fisicamente, o que é o desejo de muitas pessoas e muitas mulheres, mas a sua alma está segura em Cristo. A sua vida agora está cativa no Senhor. Ela agora tem não só um mestre, mas também um Senhor e Salvador da sua vida. Mulheres que servem ao Senhor precisam ter fé, confiar que Deus age, que Ele faz um milagre, não só físico, mas também no coração.
a entenderem que realmente é necessário entender que Cristo vem para sanar as coisas também do nosso coração. E mesmo no momento em que vivemos, onde o mundo não é perfeito, e o preconceito e as coisas contra a mulher ainda existem, a gente ouve no noticiário bastante coisas difíceis, inclusive de acreditar. Saber vocês, mulheres, que podem sim confiar em Cristo, aproximar-se dele, confiar no seu poder e assim dedicar perseverante, mesmo em meio às dificuldades, que o Senhor está pronto a ajudar aquelas mulheres que têm desejo de estar na sua companhia, que têm desejo de estar na sua presença. Mulheres que servem ao Senhor são mulheres de fé. Mulheres que servem ao Senhor são mulheres que entregam a sua vida a Jesus, que assumem o seu amor, que assumem o seu desejo de estar na sua presença. Em segundo lugar, mulheres que servem ao Senhor o fazem com dedicação. Um pouquinho mais à frente, em Lucas, no capítulo 8, o evangelho seguinte, a Marcos, no verso 2 e 3, nós temos o seguinte relato. Lucas 8, verso 2 e 3. Diz assim a Escritura: E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Quando nós olhamos esse texto, chama a nossa atenção de como as mulheres estavam servindo a Jesus, aqui nesse caso também com os seus bens. E Jesus, nas suas empreitadas, no desenvolvimento do seu ministério, claro, teve uma assessoria imensa, por aqueles que estavam em sua volta, aqueles que prestaram tudo que era necessário para que ele empreendesse as viagens, para que ele pudesse ser acolhido nas casas, para que ele pudesse realmente realizar o seu ministério. E pessoas se envolveram, estavam em volta de Jesus constantemente, além dos seus discípulos, e caminhavam com ele, andavam com ele. E esse texto chama atenção, numa cultura, como já mencionei, onde muitas mulheres estavam a serviço de Jesus. Pessoas com nome e pessoas sem nome, assim como aquela que foi curada do fluxo de sangue, não sabemos o nome. Certas mulheres que depois foram chamadas de filhas. Pessoas que eram simples na sociedade e pessoas também de alta sociedade. Algumas não se diziam nomes, como falei, porque eram muitas mulheres. Mas também algumas, como aqui diz, Madalena, Joana e também Susana, estavam entre aquelas cujos nomes foram dignos de ser relatados. Uma porque aqui nesse texto Jesus realizou um grande milagre. Diz o autor que 7 espíritos malignos saíram dela e passou a seguir a Jesus. Outras, embora não tendo um relato do que aconteceu, também estavam com Jesus e lhe assistiam com os seus bens. E assim seguia Jesus realizando a sua jornada e também o seu ministério. Elas davam o que tinham, algumas os seus recursos, outras a hospitalidade, outras realizavam trabalho, mas tudo faziam com grande dedicação. Mulheres que servem ao Senhor, o fazem com dedicação a Ele, esmeram a sua vida para atender aquilo que é relação, ou melhor, que tem relação ou está relacionada ao Mestre Jesus. Mulheres piedosas foram sempre fundamentais na obra de Deus. A história da igreja mostra isso. A vida do ministério de Jesus mostra isso. A obra não pode existir sem as mulheres. Um exemplo é a nossa própria SAF, quando pensamos na igreja local, o quanto elas fazem pela igreja, o quanto elas fazem pelo povo, o quanto elas fazem por pessoas carentes, o quanto elas fazem por aqueles que precisam do seu auxílio constantemente, e não só fisicamente no que se doa, né? Não só aquilo que está à mão e é material, mas nas suas orações, no seu cuidado, nos seus conselhos, na sua ajuda que perpassa muito e muito mais aquilo que é material, na sua generosidade também, no trabalho silencioso.
Naquilo que não se vê, está nos bastidores e que não se enxerga em primeira vista, mas lá estão as mulheres fazendo a obra do Senhor. Mães, às vezes, esposas nas suas casas, servindo a Deus justamente com dedicação, para que a sua família também tenha a graça e o amor de Deus sobre si, sobre seus filhos, sobre seus netos, sobre pessoas que estão à sua volta. O reino de Deus avançou ao longo desses 2000 anos, pensando na igreja, justamente porque houveram mulheres fiéis que serviram com toda a dedicação e compromisso com o reino de Deus, à igreja, ao povo e às pessoas que estavam à sua volta. Uma mulher que serve ao Senhor precisa ser dedicada. Uma mulher que serve ao Senhor e é dedicada, recebe do Senhor aquilo que a traz recompensa e fortalece a sua alma para o serviço, inclusive, para o bem da família, para o bem da sociedade e para o bem da igreja. Mulheres cujas características realmente impactam a sociedade e podem mudar, se não o mundo todo, como a gente gostaria, parte do ambiente em que a gente vive. Mulheres que realmente colocam a sua vida diante de Deus. E se houve ministério de Jesus, é porque haviam mulheres lá. Se há igreja, é porque tem mulheres aqui. Se há uma vida nossa, é porque mulheres estão à nossa volta, a começar por aquelas que nos deram a luz e aquelas que cercam o nosso coração e a nossa vida, e agindo na nossa família e agindo em torno de nós, como a igreja, como mencionei, realmente fazem do nosso mundo um mundo diferente e um mundo melhor. Por isso, minhas irmãs, por isso, mulheres presentes nessa noite, façam com dedicação e façam para o Senhor, sirvam a Deus. E sempre que o fizerem, entendam isso como a própria palavra menciona, que não são aos homens, e aqui não no sentido masculino, mas genérico, a raça humana, que nós estamos servindo, mas ao Senhor, quando procedemos realmente com dedicação e esmero naquilo que nós realizamos. Assim como mulheres assistiam a Jesus, assista àqueles que estão à sua volta e sempre com dedicação. Com fé e com dedicação, faça aquilo que o Senhor colocou no seu coração, com os dons que Ele deu na sua vida. Talvez você diga, pastor, eu sou tão pobre, não posso dar nada. É impossível que não tenhamos nada a dar, e não me refiro àquilo que é material, mas aos dons que o Senhor colocou no nosso coração, a nos dispormos para a sua obra, para a sua igreja e para a vida daqueles que estão à nossa volta. Terceiro lugar e último, 2 Timóteo, duas mulheres extremamente conhecidas agora, e que fazem parte da nossa história, do povo de Deus, da igreja, por aquilo que fizeram. 2 Timóteo, no capítulo 1 e verso 5. Quando Paulo escreve a um jovem chamado Timóteo, que estava cooperando com ele, colaborando com o ministério de Paulo, e ele, ao introduzir a sua carta, ele diz assim, então, no verso 5 do capítulo 1, dessa segunda carta agora. Pela recordação, disse Paulo, que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Paulo se refere à fé de Timóteo. Diz que essa fé que ele recorda desse jovem é uma fé sem fingimento. E ele recorda ainda que essa fé estava também em duas mulheres importantes da sua vida, que a Escritura dá um nome, Lóide e Eunice. E ele diz que essa fé que estava nessas duas mulheres passa também a Timóteo. Ele está certo que também está nesse jovem essa fé. E quando nós olhamos o texto e essa menção dessas mulheres para aí, e agora vem as instruções de Paulo a Timóteo, e muitas vezes por ser um verso só e também por ser algo simples da introdução da carta, a gente não percebe quão profundo é essa menção de Paulo. Quando ele deixa claro que Timóteo é o que é, ou tem a fé que tem, por causa de duas pessoas extremamente importantes na sua vida, essas duas mulheres. E um dos textos da carta, Paulo fala a respeito da instrução da Sagrada Escritura que está no coração de Timóteo desde a tenra infância.
Ou seja, desde cedo ele é exposto à palavra de Deus. Desde cedo ele é exposto à fé que havia nessas mulheres. Desde cedo Timóteo aprende aquilo que tem uma relação especial na sua vida agora com Deus, que foi que lhe foi transmitido através dessas mulheres. Elas lhes transmitem fé, né? A ele. Elas ensinam a palavra a Timóteo. Elas formam espiritualmente a vida desse agora jovem, desde que ele era menino. Duas mulheres extremamente importantes. Quando nós olhamos o texto, nós percebemos aqui duas mulheres que influenciam gerações. Há mulheres de fé, há mulheres dedicadas, há mulheres que influenciam gerações, que passam o que aprendem, que transmitem aquilo que receberam no seu coração, que formam pessoas, que fazem com que ao longo da jornada, no caso de Timóteo, haja ali um pastor, haja ali um missionário, haja ali um cooperador do apóstolo Paulo. E quando nós olhamos a história da igreja, nessas mulheres que influenciaram gerações, nós vamos perceber, e não tem como, maioria de muitos homens que tiveram êxito na realização do seu ministério passaram pela vida de pessoas que estavam à sua volta, geralmente as suas mães e avós. Pessoas próximas que conduziram esses jovens, mulheres também, à realização do ministério cristão nas suas vidas. Pessoas que foram sábias, pessoas que não desistiram, pessoas que oraram, pessoas que transmitiram conhecimento, pessoas cuja educação não passou apenas por um crivo da ética humana, mas também pelo senso das instruções da palavra de Deus. E levaram e conduziram a vida dos seus filhos, dos seus netos, e pelo menos de alguns talvez que estivessem mais próximos, como aquelas que são tias, né? E assim por diante, o conhecimento que fizeram com que esses homens e outras mulheres também pudessem receber a grande instrução que levaram eles a uma vida totalmente exercida na presença de Deus. Assim fizeram essas duas mulheres. Transmitiram conhecimento, ensinaram a palavra, mudaram o futuro da igreja, transformaram a vida de pessoas, formaram seu caráter e fizeram com que esses homens e mulheres pudessem ser grandes pessoas, falando do ponto de vista humano, não é todos servos de Deus, mas grandes homens e mulheres formados pela fé de mulheres piedosas, por sua dedicação e por sua ação e sua instrução. Foram influenciados e elas mudaram vidas, gerações que mudaram, inclusive em alguns momentos da história, a própria realidade do mundo, fazendo com que chegássemos, inclusive, aonde nós estamos, quanto à fé, à igreja e muitas outras coisas na sociedade. Então você, mulher presente, você que crê em Deus, você que tem fé no seu coração, você que tem se dedicado, esmere-se em construir conhecimento e saber na vida daqueles que estão ainda sob sua tutela. Instrua, ensine, fale da palavra de Deus. Mostre e pratique com a sua experiência como se deve comportar aquele que é cristão, aquele que tem fé em Deus, numa sociedade cujas virtudes estão distorcidas, cujos princípios caem ladeira abaixo, cujo pecado toma conta de gerações, conquanto muitos jovens e crianças, já com uma visão deturpada da vida, estão tendo grandes consequências no seu coração e na sua jornada. Você, mulher presente, você que ainda é aquela que é chamada por Deus no mundo insano a construir conhecimento, a construir exemplo, a construir caráter, a passar sabedoria, a ser como uma mulher virtuosa que assim procede com relação à sua casa e os seus filhos, que é admirada, que é reconhecida, continue fazendo a sua jornada, não desistindo, mas pelo contrário, com a ajuda do Senhor, a ação do Espírito Santo no seu coração, a realmente produzir na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, aquilo que é de acordo com a palavra de Deus, para que, se o mundo não mudar, pelo menos um pedacinho da sua casa mude, pelo menos um pedacinho dessa sociedade mude, pelo menos um pouquinho da nossa história seja diferente, glorifique ao nosso Deus, transmita à sociedade e ao mundo que ainda, apesar do pecado, apesar das distorções, há homens e mulheres que estão sendo lapidados para que a igreja do Senhor continue sobre a face da terra.
E eu sei que é Deus que faz, porque é Ele quem cuida da sua igreja. Mas transmitiu a nós, e também a você, mulher, a capacidade, a autoridade e a missão de fazer isso nas suas vidas. Mesmo com as dificuldades que nós encontramos e às vezes em nós mesmos, né, como pessoas, e você, mulher, também como pessoa. Diante dos desafios, já que como mulher você tem na sociedade e talvez às vezes na família. Mas você é um instrumento de Deus, e Deus escolheu a sua vida, como fez com muitas mulheres da Escritura, que não podemos mencionar aqui por causa de tempo, inclusive, para que você seja um instrumento, um vaso nas mãos de Deus. Sinta a graça do Senhor no seu coração. E com a jornada da vida, você seja essa pessoa especial na vida daqueles que você ama, na vida daqueles que estão sob sua tutela, na vida daqueles que Deus lhe deu e que você crê realmente que podem ser pessoas de caráter, de êxito, sobretudo, não só naquilo que é concernente à vida profissional, a um lar construído, mas principalmente na relação com Deus, no compromisso com o Senhor e também no serviço a Ele. Mulheres, vocês têm uma missão. Vocês devem continuar servindo a Deus. Façam isso com fé, façam isso com dedicação, façam isso com a certeza que podem mudar, influenciar gerações inteiras e assim fazer, pelo menos no pedacinho ao nosso lado, um mundo melhor e segundo a vontade de Deus. Amem a Cristo, sirvam ao reino e deixem um legado de fé para as próximas gerações. Está na sua mão, está no seu coração, não só a ideia, mas também a graça e o poder de Deus para fazê-lo. Que Deus abençoe a sua vida e você possa sentir-se valorizada por Deus e assim ser essa mulher como instrumento nas suas mãos, em nome de Jesus. Capítulo 31 e verso 31 de Provérbios. Verso 30, melhor dizendo. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Oremos e passemos a nossa ceia nesse instante, meus amados. Querido Pai Celeste, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pela vida de cada mulher aqui presente. Obrigado porque elas têm um dia especial, porque merecem ser reconhecidas também na sociedade, assim como o Senhor as reconhece, e são valorosas. Como Cristo reconheceu, como a palavra reconhece, como o próprio Deus assim o reconhece, que cada uma dessas mulheres, ó Deus, aqui presentes nessa noite, tenham esse entendimento nos seus corações, não apenas um sentimento, porque às vezes o sentimento passa, mas o entendimento profundo de como são amadas e valorizadas pelo próprio Deus, para que seus corações, ó Deus, tenham ousadia, tenham, ó Deus, o entendimento necessário, o quão são importantes na nossa vida, na vida da sociedade e também na vida, inclusive desta igreja, e sejam instrumentos e vasos usados por Ti a cada dia, Senhor, com bons conselhos, com sabedoria, com temor do Senhor, com paz no seu coração, com atitudes, ó Deus, cujos caráteres são mudados, ó Deus, e transformados a cada dia, em oração, em conhecimento da Tua palavra, e sejam elas onde estiverem, ó Pai, seja a profissão que tenham, independente da família que as abriga, Senhor, aquelas que com sabedoria conduzem aqueles que estão à sua volta, aquelas que sabem, ó Deus, opinar, que sabem, ó Deus, se manifestar de forma sadia, de forma bíblica, de forma cristã, e assim possam, ó Deus, empreender no coração daqueles que estão por perto a Tua vontade, Senhor, o que é sadio, o que é bom, o que é proveitoso, aquilo que realmente pode transformar o coração da vida das pessoas que estão em sua volta, inclusive da sua própria família, daquelas que têm os filhos mais jovens, ó Deus, para que eles cresçam no temor do Senhor, com um caráter transformado e lapidado segundo a Tua vontade. Se sintam amadas, apliquem-se, ó Deus, a Te servir e assim possam mudar, ó Deus, aquilo que está à sua volta. Cuida de cada uma delas, ó Deus, no desejo do seu coração, nos sonhos da sua alma. Se há alguma mulher, por alguma razão, Senhor, oprimida de alguma forma, que haja libertação em Cristo Jesus, como houve com aquela mulher, ó Deus, não só fisicamente,
Se alguém enferma, meu Pai, que realmente seja curada em nome de Jesus, mas se há algum coração também doente, que seja sarado nessa noite. Que a alma seja revitalizada, a fé renovada, Senhor. Se por alguma razão as dificuldades da vida, as lutas do dia a dia, Senhor, e as experiências do passado tiraram, Senhor, as cores do seu coração, a vitalidade da sua alma, que sejam restauradas nessa noite, ó Pai, nos seus corações, e assim recebam, ó Deus, a cura divina, Pai, para que exerçam o papel para a qual, Senhor, foram chamadas, e assim sirvam ao Senhor de todo o coração, com fé, com dedicação, e sendo instrumentos poderosos nas tuas mãos, ó Deus, para com a vida dos seus e daqueles que se chegam, Senhor, próximos delas, ó Deus. Em nome de Jesus, nessa noite nós oramos por cada uma delas aqui presentes e rogamos que o Senhor as abençoe ricamente nos seus corações de vida. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês, minhas irmãs.